você tinha a integração entre o médico e o paciente, ou seja, todo o diagnóstico feito era baseado somente no conhecimento clínico do médico, não tinha exame, não tinha nada. E eu fui convidado para falar para vocês sobre saúde 4.0. É meio estranho um médico vir num evento de tecnologia e inovação, mas existe muita inovação dentro da medicina que está acontecendo, principalmente na última década. Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução dentro da área médica. Então, uma breve... Sou Leandro Gregoruti Lima, sou médico ortopedista formado pela Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, tenho especialização em medicina esportiva, e eu tenho uma equipe no qual nós coordenamos hoje alguns serviços, como o Hospital Regional de Registro, Hospital Regional de São José dos Campos, Hospital Regional do Litoral Norte, que são hospitais estaduais de São Paulo, uma pequena parte ali do Sírio-Libanês, que é um projeto que a gente cuida dos funcionários e também da saúde corporativa no Sírio-Libanês, e tem mais a nossa clínica particular. Então, igual o Lucas falou anteriormente, também tenho especialização em medicina esportiva, fui médico da Seleção Brasileira de Handebol por 5 anos, gosto muito dessa área de esporte e treinamento, então isso daí é meu xodó. E na empresa eu sou responsável pela parte administrativa, então muitas coisas aí caem nas minhas costas para tocar o serviço. Para falar para vocês sobre saúde 4.0, mas quando me convidaram a primeira vez para falar sobre isso na pós-graduação da USP, eu fui até investigar, porque saúde 4.0 é um termo, esse 4.0, que é proveniente da indústria. Então, só relembrando que vocês devem ter tido isso durante as palestras, a primeira revolução industrial foi o Indústria 1.0, que era aquela revolução quando você teve a transição de processos de fabricação, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que saiu da pessoa individualmente e passaram a utilizar-se das máquinas. Na segunda revolução industrial, já começou também a ser chamada de revolução tecnológica, que foi no final do século XIX, entre 1870 e 1914, que você possibilitou as pessoas e os produtos chegarem mais longe, através de redes ferroviárias, através do telégrafo, transmitindo informações, e até mesmo a criação da eletricidade. A terceira revolução industrial, eu vivi essa daqui já, no qual a gente nasce lá mais ou menos, foi no século XX já, né, em 1960, 1970, no qual você começa a ter a criação da tecnologia em si, começa a aparecer as primeiras fibras óticas, não sei se vocês tiveram o prazer de jogar um Atari naquela época, mas tem a fundação da Microsoft, depois vem a Apple, começa a ter o Walkman, e assim vai, começa a nascer o celular, o famoso Windows 3.1, só quem viveu sabe o que eu estou falando. Então, tudo isso daí é a terceira revolução industrial. E hoje, a indústria 4.0, na verdade, é um termo que foi criado em 2011, faz 10 anos, dentro de um projeto de estratégia do governo alemão que queria promover a informatização da sua manufatura. Por quê? Eles tinham a ideia de que customização de produtos com condições flexíveis você podia atingir a massa, ou seja, não fazer somente o mesmo produto para todo mundo, mas poder customizar em larga escala esses produtos. E a saúde segue esse contexto também. Então, o Saúde 4.0, o Saúde 1.0, perdão, foi lá no início da medicina, na época da Idade Média, no qual você tinha a integração entre o médico e o paciente, ou seja, todo o diagnóstico feito era baseado somente no conhecimento clínico do médico, não tinha exame, não tinha nada. Naquela época, os médicos ainda pegavam um pauzinho, mergulhavam na urina do paciente e colocavam num formigueiro. Se a formiga subisse pelo pauzinho, quer dizer que tinha açúcar ali naquela urina. Então, ele falava para o paciente que ele ia morrer de uma doença misteriosa, ele não sabia a cura, não sabia o que era, mas ele só tinha uma certeza, que ele ia morrer, que é a diabetes. Tá? Então, a evolução da saúde 1.0 para a saúde 4.0 passa por essas etapas,
no qual a 1.0 é o que eu acabei de explicar, a 2.0 você começa a incluir medicações, devices de monitoramento e equipamentos médicos. A 3.0 foi caracterizada com já digitalização, onde entra o computador, onde entra monitoramento remoto, onde entra devices que podem ser utilizados pelo paciente. E a 4.0 já entra a inteligência artificial, já entra a saúde inteligente no cuidado gerenciado do paciente e também a medicina personalizada. Lembrando que tudo isso tem que estar interconectado. Essa é a principal palavra da saúde 4.0. Então, tem dois elementos chaves, principalmente, ou seja, inteligência, no qual você, com todos os dados que você levanta hoje em dia, pensando em saúde 4.0, você tem que estratificar e classificar. E com isso, a partir de uma análise, é possível você fazer uma predição do que vai acontecer e também uma prevenção. Ou seja, possivelmente a gente consegue entrar com um tratamento precoce ou mesmo evitar que aquele paciente, de acordo com seu comportamento, com os dados levantados, ele venha a ter a doença. Esse é o melhor dos mundos. Mas isso nada funciona se não tiver interconectividade, ou seja, precisa ter essa conexão, essa transmissão de dados entre paciente, médico, cuidadores de saúde, pensando no processo de saúde, precisa ter comunicação entre os cuidadores de saúde, ou seja, o enfermeiro precisa falar com o médico, que precisa falar com o fisioterapeuta, que precisa falar com o auxiliar de enfermagem. Os equipamentos também tem que se falar, ou seja, pensando na internet das coisas, IoT, os wearables, os sensores, os medidores, entre organizações e comunidade, ou seja, as grandes empresas médicas, os hospitais, eles têm que interagir com informações providas da comunidade ao redor, custo e pagamento, porque não adianta a gente bolar um sistema que ele seja altamente eficaz, mas seja de difícil acesso por conta de custo ou dificuldade. Então, é interessante buscar eficiência e redução de custo de maneira automática, baseado em efetividade, ou seja, quanto mais eficiente toda a cadeia, menor o custo da execução daquele serviço. E também toda essa informação tem que ter uma transição do cuidado através do tempo e do espaço, porque as coisas se perdem. Hoje, um grande problema é que você não sabe os exames que foram feitos um mês atrás. Se o paciente passou com um outro médico em um laboratório que ele não tem acesso a todos aqueles exames que foi feito um mês atrás, uma semana atrás, ontem, esse médico de hoje não tem acesso. Então, o que ele vai fazer? Pedir novos exames com muita chance de serem os mesmos exames que foram feitos, tá? E com tudo isso, a gente tem que criar o que a gente fala closed loops, ou seja, essa interconectividade entre pacientes, hospitais, cuidadores, organizações e a comunidade. Então, hoje nós temos um conceito centrado no paciente, no qual o paciente, em volta dele, ele vai ter toda a sua assistência através dos hospitais, dos médicos, da medicação, dos colaboradores que ajudam, como fisioterapeutas, enfermeiros, a telemedicina, e por volta disso tudo nós teremos ali a equipe de logística, as farmacêuticas, um serviço de home care, os wearables, e tudo isso provavelmente essas informações estarão numa nuvem. Então, o que vocês precisam saber é essa pirâmide do conhecimento. Então, a pirâmide do conhecimento, não adianta nada nós termos 1 zilhão de informações, se essas informações não criarem algum conhecimento, e esse conhecimento não levar à sabedoria de usar esse conhecimento. Poxa, Leandro, está sendo muito conceitual. Vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos os wearables que a gente usa, os relógios, os monitores, nós temos aí todo local no qual a gente passa, que lê nossa temperatura, por exemplo, mede nossa digital, e assim por etc., e criando dados. Nós temos criando dados. Só que esses dados, eles têm que ser interpretados. Então, você pode pegar organizações, por exemplo, eu espero que vocês conheçam, que chama PubMed, que é um site que reúne publicações do mundo inteiro, ou
empresas que vão somar todos esses dados e criar um conhecimento. Só que a interpretação desse conhecimento, muitas vezes, fica a dificuldade, que seria a sabedoria. Aí é que entra a grande revolução, no qual nós vamos depender, porque é muito difícil o ser humano ter a capacidade de juntar todas essas informações em um só conceito e trazer a sabedoria da utilização da informação. E é aí que entra o machine learning, o deep learning e assim por diante. Então, hoje em dia, nós estamos caminhando aqui no Brasil, graças a Deus, está a passos largos, um pouquinho mais atrasado do que no resto do mundo, dito Estados Unidos e China, principalmente, mas estamos indo para o IoT, Internet of Things. Então, onde nós vamos ter a conexão entre redes de diferentes dispositivos, possibilitando que essas conexões gerem novos dados e tornando todos mais inteligentes. Então, nós temos os wearables, tudo que a gente hoje nós temos os relógios, nós temos os sensores, nós temos os óculos interativos, sensores para medir diabetes, sensores para medir variações microbiológicas dentro do seu corpo e assim por diante. Nós temos também os sensores que podem ser implantados, ou seja, nós vamos ter sensores hoje que são sem a dependência de fios, ou seja, o Wi-Fi, tá? No qual a gente consegue medir química do seu sangue, a própria glicemia, ritmo cardíaco, se você está muito exposto a raios infravermelhos, os próprios sensores cardiológicos que podem ser utilizados e, principalmente, os sensores de ambiente, ou seja, sensores de movimento, sensores de abertura, verificação, monitorização por vídeo, speakers, câmeras e assim por diante. Todas essas informações geradas, elas levam a um grande volume de tráfego de informações. Então, as informações geradas vão provavelmente passar por um nó de informação que vai acabar numa nuvem de dados que pode ser utilizada por todos. Provavelmente, esse daí é o caminho lógico que está se desenhando hoje. Como vocês podem ver, não sei se repararam, embaixo de todos os slides tem a literatura, caso vocês se interessem por isso, eu vou disponibilizar a apresentação depois, vocês podem procurar e ver o artigo relacionado ao que eu estou falando. E o que é uma coisa muito interessante, talvez muitos de vocês não tenham vivido isso, mas eu vivi, é a velocidade de transmissão das coisas, que está muito relacionado também à evolução, por incrível que pareça, das baterias, olha só. Então, nós temos desde a velocidade de transmissão, de quando tinha aquelas redes muito baixas, que eram aquelas redes de escadas, o pessoal pegava e fazia para se conectar na internet, até hoje chegar no próprio Wi-Fi. Foi melhorando. E, coincidentemente, eles mostram também a evolução aqui da tecnologia de alimentação. Mas o que significa isso? Olha, se nós tivermos algum equipamento que consiga fornecer toda a capacidade de interação, isso deve ser o melhor dos mundos, que parece que é o 5G. Então, o 5G está chegando, ele não é uma evolução do 4G, é uma tecnologia diferente do 4G, que possibilita, pelos artigos que eu li, transmissões de até 20 gigabytes por segundo. No entanto, se você modificar um pouco a tecnologia, pode chegar até 400 gigabytes por segundo, dependendo do comprimento de onda que você utilizar. E aí é que entra a inteligência artificial nessa situação. Poxa, vocês devem ter passado por isso, mas a inteligência artificial, ela tem várias camadas e a gente pode definir de várias maneiras diferentes, até mesmo no qual você não passa por um processo de programação, tá? No qual a máquina aprende, que é o machine learning, ou no qual ela utiliza várias camadas de representações e análise de dados, como, por exemplo, o Deep Learning. Mas, para vocês entenderem, que já devem ter tido alguma aula desse conceito, o Deep Learning é uma camada inferior ao Machine Learning, no qual tudo isso envolve inteligência artificial. E o que consiste na implantação da inteligência artificial na saúde? Olha só que interessante. Primeira coisa, nós precisamos ter compartilhamento de dados.
tudo tem que ser transparente. Aí eu vou explicar os problemas disso daqui a pouco. Tem que ter segurança, tem que ter padronização e integração entre trabalhos clínicos existentes, ou seja, nós precisamos padronizar, porque muitos dos nossos protocolos são padronizados e esses fluxos têm que ser integrados. Tem que pensar em gasto, questão financeira, e também educação desse todo esse processo. O compartilhamento de dados, a implementação de uma inteligência artificial dentro da medicina, dentro da área médica, requer um treinamento inicial, um treinamento contínuo. Esse treinamento e essa implantação precisa ser validada e, com certeza, vai passar por melhoria dos algoritmos e calibração. Tem um dado muito importante, que é super difícil, eu não achei que era tão difícil isso acontecer. Anonimização e desidentificação. Isso quer dizer o quê? Que a informação que foi gerada e vai ser utilizada não pode levar à identificação do paciente que forneceu essa informação, por via própria ou simplesmente por onde foi extraída essa informação do paciente sem ele saber. Por isso que tem que ser anônimo e não pode ser identificado esse processo. E muitas vezes, quando tem que ser identificado, tem que ter o consentimento informado, principalmente pensando hoje em dia no qual nós estamos passando pelo processo da Lei Geral de Proteção de Dados. Segurança do paciente é super importante, ou seja, será que temos incerteza sobre as interações homem-máquina? Como que se é desempenho desse sistema? Vai ter uma alteração da relação tradicional entre médico e paciente? Se acontecer alguma coisa, digamos que assim, a inteligência artificial ajudou a gente a tomar uma decisão, mas aconteceu algo errado. A responsabilidade é de quem? É do médico? É do fornecedor da plataforma de inteligência artificial? É quem desenvolveu o algoritmo? Ou seja, ou também quem forneceu os dados que poderiam estar errados e levaram a uma decisão e assim por diante até chegar na complicação. Então, olha só a dificuldade disso. E temos também a padronização e integração de fluxos de trabalho, ou seja, dados têm que ser gerados num formato comum para utilização por todos, ou seja, tem que ter interoperabilidade. E isso daí é uma complexidade e temos também uma grande quantidade de dados, ou seja, a máquina do fabricante X gera um tipo de dado em um determinado formato que a máquina do fabricante Y não reconhece, ou reconhece pela metade, ou deu algum conflito. Olha só a dificuldade onde a gente possa fazer com que haja uma interconexão de dados para gerar conhecimento e você gerar a sabedoria de aproveitar esses dados. Tem também as questões financeiras quando nós pensamos em inteligência artificial na saúde. Então, a implementação em melhoria contínua requer manutenção, equipamentos, atualização, operação de software e assim etc. Só que na saúde está sempre procurando a redução de custos, pois nós temos que prover um cuidado ético e também gerar lucro. Você não pode deixar o lucro se sobressair a uma questão ética de atendimento ao paciente. Isso daí é muito importante, principalmente dentro da medicina. E também a educação da força de trabalho. A maior dificuldade que vai existir na minha cabeça até daqui uns 10, 15, talvez 20 anos é fazer com que os médicos compreendam a construção de algoritmos, conjunto de dados, suas saídas, suas limitações, como implantar. Porque se nós médicos não aprendermos isso daí para colaborar com os engenheiros, com os desenvolvedores, e assim por diante, não vai ser possível você criar uma inteligência artificial fidedigna e eficiente para a utilização. Então, quais são as áreas hoje de atuação da inteligência artificial dentro da medicina que já existe? Ou seja, a gente consegue utilizar por meio do diagnóstico, no qual ela detecta mais fácil doenças infecciosas, doenças como câncer, doenças como diabetes.
A gente também consegue utilizar na coordenação de saúdes populacionais, ou seja, todos os dados gerados por uma determinada comunidade podem ser analisados para saber se é necessário fazer uma intervenção pública de saúde. Na terapêutica, ou seja, podemos hoje já utilizar a inteligência artificial para promover guidelines que vão nortear o tratamento dos pacientes. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do Watson, da IBM, no qual ele consegue ler vários artigos ao mesmo tempo e ele consegue dar um guideline, consegue dar uma linha de tratamento para determinada doença. Nós também temos a interação entre o ser humano e a cirurgia robótica, podemos usar isso dentro da fabricação de produtos farmacêuticos e também fazer a medicina de precisão. E, por fim, na parte de administração, no qual hospitais conseguem pegar todos os dados epidemiológicos da sua área de atuação e, com isso, nortear, talvez, políticas de saúde ou, dentro do seu próprio ambiente, melhorar o atendimento aos pacientes. Isso leva tudo a um grande problema, por exemplo, o ambiente regulatório. Nos Estados Unidos, já se começou a pensar nisso e foi desenvolvido um departamento dentro do FDA para a implementação, análise e autorização de equipamentos baseados em inteligência artificial. Então, eles classificaram os vários devices que estão sendo produzidos como classe 1, 2 e 3, sendo que o número 3, que é o mais alto, é um que apresenta um grande risco de intervenção ou lesão, ou, portanto, que pode criar algo de ruim para o paciente, caso tome alguma decisão errada. Mas nem tudo são coisas ruins. Já começaram a ter aprovações dentro do FDA, que, como, por exemplo, o Arteris, foi o primeiro algoritmo de inteligência artificial que era utilizado em exames de tomografia computadorizada, de pulmonar, de fígado e também exames de ressonância magnética, para tentar achar lesões. Ou seja, todas essas informações que eram obtidas por imagem de dados passavam e passam com um radiologista experiente, no qual ele olhando aquilo, ele acha que pode ter algum tipo de lesão ou não. Ou seja, normalmente lesões tumorais. E esse algoritmo de inteligência artificial conseguiu melhorar em muito essa sensibilidade. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma mamografia e um raio-x de tórax. Quando você passa pela inteligência artificial, ele produz para você um relatório, dando todas as possibilidades e percentuais que aquilo seja algum problema, coisa que normalmente nós, seres humanos, não fazemos isso. Então, você consegue ter uma medicina muito mais assertiva, muito mais fidedigna de todos os problemas que estão acontecendo com o paciente. Temos também esse outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é um outro programa de inteligência artificial, que foi o primeiro para detectar automaticamente retinopatia diabética. O que é isso? Quem tem diabetes desde a infância pode desenvolver um problema aqui no olho que vai deixar a pessoa cega. Só que isso normalmente aparece até em adultos jovens, normalmente abaixo de 22 anos de idade. E qual que é o exame feito? O exame feito é um exame de fundo de olho, que você pega uma lupa, olha dentro do olho do paciente e vê se tem alguma alteração. O que eles fizeram? Eles desenvolveram uma máquina que, sem interação humana, a pessoa senta, faz um exame de fundo de olho e ela decide se vai mandar esse paciente para um médico oftalmologista ou manda ele para casa falando que ele não tem nada. Não tem interação com o ser humano. Isso daí é uma grande inovação. Temos também esse outro device, que é o Guardian, da Medtronic, no qual ele tem um dispositivo que fica implantado na pele do paciente, que fica monitorando continuamente a glicose, a glicemia do paciente. E com isso ele consegue antever entre 10 e 60 minutos se está tendo alguma variação. Leandro, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você tiver uma grande variação, você pode já entrar com a insulina para regularizar ali aquele nível de glicose que está subindo. Se estiver caindo demais, ele pode avisar o paciente que ele precisa comer algo, porque senão ele pode entrar
em alguma insuficiência, desmaiar, bater a cabeça ou até mesmo vir a falecer. E esses dados são transmitidos para um celular que entra em contato com o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, e ele analisa esses dados. E com isso ele consegue dar a resposta ao paciente para antever qualquer complicação. Caso vocês tenham interesse, que eu acho que vale a pena procurarem, sobre devices médicos que utilizam inteligência artificial, tem uma sociedade, que é a International Medical Device Regulation Forum, é um site que você entra, no qual nós temos 3 representantes, o Dr. Hélio, o Dr. Francisco, o Dr. Jangley, que eles regulamentam todos os devices baseados em inteligência artificial. Tem uma divisão para cada país e vocês podem entrar para pesquisar. O que significa isso? Qual vai ser o futuro? Que todos os dados criados no seu dia a dia, desde inputs de dados de wearables, até exames que você faz, até suas pesquisas, a sua orientação quanto a exercício, sedentarismo, etc., vão ser criados e provavelmente nós vamos utilizar no futuro próximo esses dados para lhe dar informações essenciais para mudanças de comportamento, evitando assim que você desenvolva algum tipo de doença. E qual que é a intenção de utilizar a inteligência artificial? Fizeram uma correlação entre a inteligência artificial para dirigir os carros automaticamente e o que nós vamos usar a medicina, variando do zero, que é sem nenhuma automação no qual nós fazemos hoje, até automação total, ou seja, não tem interação com o ser humano. Provavelmente, no futuro próximo, eu diria que assim, pelo menos nos próximos 25 anos, ou talvez até 50, nós não vamos chegar a isso daqui, que é a automação completa, no qual o ser humano não interfere na decisão da inteligência artificial com o tratamento do paciente, mas a inteligência vai fornecer sugestões de tratamento baseado nos dados levantados. E uma coisa que nós podemos utilizar hoje é sobre a cirurgia robótica, no qual é uma coisa que foi conseguida, eu recomendo todos que leiam o livro, não assistam só o filme, tá? O termo robô foi concebido em 1921, vem numa palavra tcheca que significa robota, que significa trabalho. Então, leiam o livro Isaac Asimov, Eu, Robô, o autor é o Isaac Asimov, e, na verdade, o robô que eu mais gosto é do Terminator, de preferência o 2. Tá? Mas, na cirurgia robótica da medicina, nós tivemos uma origem, começou com esse device, esse aparelho, no qual, em 1985, foi criado para criar biópsias cirúrgicas, principalmente do cérebro, que ele era um aparelho mais preciso. E com o desenvolvimento, foram acrescentados mecanismos, foram acrescentados braços, e assim por diante, até chegar aqui, no qual nós temos o robô Da Vinci, que agora, em 2019, já realizou mais que 5 mil cirurgias, tem mais de 5 mil unidades no mundo, com mais de 6 milhões de cirurgias realizadas. Mas será que nós vamos evoluir para a cirurgia robótica, como, por exemplo, nesse filme aqui? Como vocês podem ver no primeiro filme, era uma cirurgia cardiológica sendo feita por utilização de aparelhos 3D ou mesmo realidade virtual, que hoje já é possível realizar isso. Tá? E a evolução seria, talvez, para esse filme, que são Passageiros, de 2016, no qual a máquina faz o diagnóstico de todos os problemas e a máquina mesmo toma a conduta dos procedimentos a serem feitas. Eu diria que esse segundo é bem mais difícil que aconteça a curto prazo, igual eu falei anteriormente.
E a cirurgia autônoma, só para vocês terem ideia, para você que está estourando o tempo, para não ter problemas, pense no seguinte, tem uma cirurgia autônoma. De quem vai ser a responsabilidade legal se alguma coisa der certo? Já estão surgindo artigos dentro do direito no qual estão responsabilidades para todas as pessoas envolvidas na programação e na utilização da inteligência artificial junto com a cirurgia autônoma, que são termos que é o accountability, liability e culpability. Vale a pena dar uma lida nesse artigo. É um artigo um pouco mais difícil de ser lido porque foi feito para advogados, mas se vocês têm interesse em entrar em programação utilizando inteligência artificial dentro da área médica, vocês têm que saber sobre isso. E nós vamos partir também com toda essa criação de dados para um negócio que nós chamamos de gêmeos digitais, ou seja, serão simulações digitais de um ser humano que realmente existe. E quais são as vantagens disso, Leandro? Olha, quando nós fazemos, igual falo nesse artigo aqui, que é a integração de agentes na saúde, a vantagem de você, tem vários artigos sendo feitos na medicina, mas o que você consegue fazer? Você consegue simular ou antever uma doença que aquele paciente irá ter, baseado em todos os dados que foram produzidos, como eu falei no começo da palestra, e compartilhado pela internet das coisas. Então, nós podemos pegar um paciente, pegamos o seu comportamento, nós pegamos, vemos o seu estado imunológico, analisamos a sua genética, vemos a sua microbioma, vemos o seu metabolismo, o que ele utiliza, levantando dados através de internet das coisas, com todos os dados criados, todos esses dados irão passar por um processo de machine learning ou deep learning utilizando Big Data, e com isso criamos uma simulação do paciente. E essa simulação pode levar a tratamentos precoces ou mesmo a criação de medicamentos próprios para aquele paciente. Então, o medicamento vai funcionar para o Zezinho, mas não vai ser eficiente para o Joãozinho. Medicações personalizadas para aquele paciente. E o que é melhor, vai ser possível fazer simulações e predições se aquele remédio dentro da indústria farmacêutica funciona somente baseada em Big Data. Não será mais necessário fazer simulações em seres humanos ou modelos animais. E essa inovação, para acabar em 2 minutos, está muito longe de nós? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no final do ano passado. Eu tenho um amigo que me abordou aqui no condomínio que eu virou amigo agora, me abordou aqui no condomínio que eu moro, no qual ele me mostrou uma máscara. Ele chegou para mim, poxa, eu vi que você trabalha na USP e tal, etc. Dá uma olhadinha nessa máscara. Então, é uma máscara diferente, que ele foi procurar um professor dentro da faculdade da USP, professor de Química, que está desenvolvendo um produto para ser usado em oral care, ia colocar em pasta de dente, que matava vírus e bactérias. Ele chegou e falou, poxa, será que isso daí não mata o vírus do Covid? O professor falou, não sei. O que ele fez? Ele começou a procurar, ele foi atrás do que era o produto e começou a ver maneiras de testar o produto. Ele falou com 78 pessoas diferentes, incluindo um general do exército americano, até chegar em um professor dentro da USP também, que é o professor Durigon, no qual ele tem um dos únicos laboratórios, na verdade são 2 laboratórios dentro do Brasil, que possibilita você investigar se alguma coisa está sendo transmitida pelo Covid-19. Por quê? Você precisa de um laboratório nível 3 e nível 4. São aqueles laboratórios de filme que vocês veem nos filmes de desastres, de filmes de zumbi, normalmente são esses laboratórios. Então, eles pegaram algumas amostras, foi desenvolvido um produto teste, que era a máscara, levaram para o HC, deixaram 10 dias a máscara sendo utilizada por pacientes infectados por Covid-19 na UTI do Hospital das Clínicas. Depois de 10 dias, pegaram essa máscara e foram fazer a cultura para ver se tinha vírus do Covid-19 ali. E eles viram que não tinha vírus. Ou seja, a máscara, por conta de um princípio ativo, que é o oxigênio ativo, que foi desenvolvido por um professor de Química da USP
para utilizar na boca, para matar bactérias da boca, ela matava o vírus do Covid. Diferente de todas as máscaras que vocês estão acostumados a usar, no qual você encosta na máscara, contamina a sua mão, contamina o seu olho, contamina as outras pessoas. Essa máscara passa, quando o vírus passa por aqui, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, mata o vírus. E tem um efeito virucida de pelo menos 12 horas, ou seja, você usa uma máscara por dia. Se você trabalha no hospital, isso é fantástico. A economia que isso traz para um ambiente hospitalar, de cada profissional somente usar uma máscara por dia e não ter que usar 3 a 4, como é o preconizado, a economia é enorme. E onde ela foi feita? Dentro do nosso próprio quintal, dentro aqui da Universidade de São Paulo. Então, essa é a máscara, caso vocês tenham, vale a pena conhecer, é interessante. Eles fizeram um case na Siemens, no qual tinham 3.000 colaboradores que usavam cerca de 12.000 máscaras por dia, porque eles tinham que ficar trocando as máscaras na linha de produção da Siemens. Fizeram uma economia, no final das contas, só utilizando uma máscara por dia, dá cerca de 2.800.000 máscaras por ano, que não vão para o mar matar as nossas tartarugas. Gente, obrigado. Quem quiser entrar em contato comigo, tem ali o Instagram, tem o Facebook, tem o meu site, tem o meu celular, pode mandar mensagem para o celular, não tem problema, tá aí. E aqui uma fotinho de quando eu fui campeão mundial com o time de handebol feminino lá na Sérvia em 2013. Obrigadão.